Você não pode entrar! A voz do segurança cortou o ar como uma porta batendo na cara. Ele deu um passo à frente, braço esticado, palma aberta, o crachá brilhando sob o lustre do saguão. A fila de carros de luxo na entrada refletia o rosto da garota na lataria. Cansada, com os cabelos presos às pressas, uma mala simples ao lado, poeira de estrada no tênis. Duas senhoras pararam perto do tapete vermelho e cochicharam. Um rapaz tirou o celular do bolso, pronto para gravar o constrangimento que estava prestes a virar entretenimento barato. Ela respirou fundo. Eu tenho um assunto com o apartamento 4701. Preciso subir. O segurança nem olhou para a mala. Mediu a garota com o olhar de quem acha que já sabe tudo. Sem autorização, ninguém passa. E você? Ele franziu o nariz. Definitivamente não parece alguém que tenha o que fazer lá em cima. Uma risada seca estalou na recepção. O concierge disfarçou com um pigarro, mas os olhos dançavam, curiosos. Atrás da garota, a porta giratória fez o som de uma máquina registradora. Risos, julgamento, pressa. O perfume caro do lobby se esforçava para cobrir o cheiro de chuva que ela trouxe da rua, mas era como se o prédio inteiro estivesse programado para expulsar qualquer coisa que destoasse. Por favor, ela insistiu, mantendo a voz baixa. Só avise que eu cheguei. O apartamento 4701 vai autorizar. O apartamento 4601 não autoriza ninguém sem prever no sistema. E o sistema não te conhece, respondeu o segurança, empurrando a prancheta para cima do balcão. Nome completo. Ela disse o nome. Alguns rostos se ergueram, tentando reconhecer. Nada. O segurança girou a prancheta, digitou, aguardou, a tela devolveu o vazio. Viu? Nem o seu nome, nem a sua foto. A saída é por onde você entrou. Eu não vou embora, ela disse firme. Você vai se arrepender de me tratar assim quando souber quem eu sou. Ameaça agora? Ele riu, um riso de canto de boca. Olha, moça, eu faço esse trabalho há anos. Já vi todo tipo de gente importante tentando furar o protocolo. Vou repetir com educação. Você não pode entrar. Um casal elegante passou entre os dois, arrastando malas caras. A mulher lançou um olhar que misturava pena e prazer na desgraça alheia. Aquela satisfação pequena de ver alguém menor sendo colocado no lugar. O homem fez questão de bater a pulseira metálica no leitor, como se estivesse carimbando um passaporte para um país onde a garota jamais teria visto o mapa. Ela apertou a alça da mala, os dedos pálidos, o nó no estômago. Havia treinado tantas vezes o que diria quando chegasse ali, mas nenhuma versão do discurso incluía ser barrada pelo porteiro na frente de uma plateia. Ligue para o síndico, pediu, ou para a administração. Eu espero. A administração não atende sem agendamento, disse o segurança, já impaciente. E você está atrapalhando a passagem dos moradores. Dois adolescentes riram alto quando a porta automática abriu com um sopro de ar-condicionado, levantando a barra da jaqueta da garota. Um senhor de terno escuro tentou passar por trás dela. O segurança fez um gesto largo, obrigando-a a dar 2 passos para trás, como quem recolhe uma peça fora do tabuleiro. A linha da calçada está ali, apontou. Fique antes dela. Ela olhou a tal linha. Uma pequena faixa de mármore que separava o dentro do quase dentro. Uma fronteira invisível que naquele instante parecia um abismo. Meu documento está aqui, disse, tirando do bolso interno um envelope já meio amassado. Se você ler, vai entender. Eu entendo regras, não papéis que qualquer um imprime, rebateu. Mas o envelope, quando pousou no balcão, produziu um silêncio estranho. Não foi o barulho do papel. Foi a energia de quem tem certeza. O segurança abriu com má vontade, como quem abre uma carta que sabe não ser sua. Leu a primeira linha. O senho se estreitou. Voltou à segunda linha. Piscou. O que é isso? Uma autorização. Ela disse, sem tremer. Assinada. Assinada por quem? Ele inclinou o papel buscando um carimbo. Isso parece... Leia direito. Atrás,
A senhora do perfume doce aproximou-se mais um passo, curiosa. O rapaz do celular ajustou o foco e alguém sussurrou. É golpe, aposto. A recepcionista, antes indiferente, agora tentava enxergar por cima do balcão. O segurança pigarreou, devolvendo o papel. Ainda assim, não consta no sistema. O sistema atrasa. A caneta não, ela respondeu. Só precisa de um telefonema. Eu não vou ligar para ninguém, disse ele agora num tom mais baixo, mas mais duro. Imagine se todo mundo resolve chegar aqui com papel impresso e exigir ligação. Eu perderia o controle do prédio. A palavra controle ficou pairando. A garota sentiu as pernas pedindo para recuar, mas ficou. A mala pesava menos que o passado que trazia. Havia um motivo para estar ali, e o motivo não cabia numa planilha de portaria. Então chame o seu supervisor. Ele olhou o relógio. Está na troca de turno. Volta daqui a 30 minutos. Eu aguardo. Do lado de fora. A chuva fina tinha voltado. As gotas ficavam presas no vidro como assinaturas imperfeitas. A garota empurrou a mala com o pé, sem sair do lugar. Eu aguardo aqui. O encontro virou duelo. A respiração dos dois parecia sincronizada ao apito de um carro que estacionava. O segurança cruzou os braços. Ela descruzou os seus, exibindo a postura de quem não faria concessões. Uma funcionária do café do lobby apareceu com uma bandeja, perguntando com os olhos se alguém desejava algo. O segurança fez não, sem sequer virar o rosto. Qual é o seu problema comigo? Ela perguntou finalmente. É a roupa? A mala? O quê? Meu problema é com quem ignora protocolo, respondeu. Em prédios como este, regras existem para proteger quem mora aqui de... Ele olhou de cima a baixo. Inconvenientes. Inconveniente é pré-julgar. A palavra saiu limpa, sem esforço, mas doeu em quem ouviu. O casal do elevador fingiu mexer no relógio. O concierge fez um gesto de impaciência com a caneta, como se estivesse atrasado para algo importante. Olha, moça. O segurança voltou ao tom didático. Se cada um decide o que fazer, a ordem vira bagunça. E quando vira bagunça, sobra para mim. E quando vira humilhação, sobra para quem? Retrucou ela. Os olhos do segurança endureceram. O elevador social não é para visitante sem cadastro. Fim de conversa. Ela deu um passo. Ele deu 2. As pessoas prenderam a respiração. O som da água lá fora ficou mais alto, como se o próprio clima estivesse decidido a testemunhar. Se você encostar em mim, eu chamo a polícia, disse ela pausadamente. E quando eles chegarem, eu vou mostrar este documento. E vou dizer os nomes de quem me barrou. Completos. O silêncio que se seguiu não foi só de medo, foi de dúvida. Pela primeira vez, a certeza do segurança vacilou. Ele esticou a mão, pegou o telefone da portaria, largou, tornou a pegá-lo. Voltou os olhos para ela, irritado por sentir a necessidade de ceder. Qual é mesmo o nome que eu devo... Começou, entre dentes. A porta giratória chiou novamente. Um homem de meia idade entrou apressado, o guarda-chuva pingando no capacho. Ele olhou a cena, limpou a água da lapela e fez um gesto com a cabeça para o segurança, como quem pergunta: Problema? Está tudo sob controle, senhor, disse o segurança. Controle? O homem ergueu a sobrancelha. Com metade do lobby parado, o homem de meia idade virou-se para a garota. Você está perdida? Posso ajudar? Não, ela respondeu, mirando o segurança. Estou exatamente onde preciso estar. O homem sorriu de forma protocolar. O sorriso de quem acredita que tudo se resolve com uma ligação certa. Qual apartamento? 4701. O sorriso do homem diminuiu 1 milímetro, quase imperceptível. Ele olhou para o segurança. Ligue lá, ordenou como quem pede um café curto. O segurança hesitou. A mão pairou sobre o teclado do ramal. O dedo não descia. Talvez porque se descesse, o mundo que ele entendia poderia mudar de lugar. A garota percebeu. Eu posso ligar por você, disse tirando o celular do bolso. Não precisa, o homem interrompeu, já impaciente. Eu mesmo falo. Pegou o telefone particular, discou rápido, aguardou.
Marcelo? Sim, é o Paulo. Tem uma... Ele olhou para a garota buscando uma palavra. Visitante, aqui dizendo que precisa subir no 4701. Nome. Ele a encarou. Ela disse novamente, com cada sílaba no lugar certo. Do outro lado da linha, a resposta veio breve e muda para quem ouvia. O rosto de Paulo, porém, conteve o impacto e tentou reorganizar as feições em tempo recorde. Da desconfiança, passou para a atenção. Da atenção, para uma cautela respeitosa. Entendi, disse ele, desligando sem pressa. Aguardem um instante. O segurança cruzou e descruzou os braços, desconfortável. E então, alguém sussurrou no fundo. Paulo guardou o telefone. Aproximou-se da garota, agora medindo as palavras, como quem pisa num piso recém-encerado. Você disse que... veio sozinha? Vim, respondeu sem recuar 1 centímetro. Ele assentiu de leve. Certo. Voltou-se ao segurança. Não faça mais nada por enquanto. Senhor Paulo, mas ela... O segurança tentou. Eu disse, por enquanto nada. Uma instrução simples, mas que soou como um puxão de freio de mão na descida. A garota passou a mão na mala, sentindo a textura do tecido, como se precisasse lembrar-se de que estava ali de verdade, e não num sonho ruim. Dentro do bolso interno da jaqueta, além do envelope, havia outro papel menor, mais antigo, com uma assinatura que não se apaga da memória de quem a escreve. Ela o sentiu com a ponta dos dedos. Era o que dava coragem. A porta do elevador abriu com um ding. Todos olharam. Ninguém saiu. O vazio de aço escovado pareceu convidá-la e ao mesmo tempo zombar. O segurança pigarreou, para recuperar o controle do cenário. Senhorita, o elevador não vai a lugar nenhum sem autorização. Eu sei, disse ela, mas portas não ficam fechadas para sempre. Paulo olhou de novo para o celular, como quem espera um retorno que não vem. O relógio do lobby marcou mais 1 minuto de suspense aberto e a chuva apertou, reforçando o som de fundo. Um porteiro auxiliar apareceu no corredor lateral, cochichou algo no ouvido de Paulo e entregou um envelope pardo, lacrado. Paulo abriu. Leu 2 linhas. O olhar dele subiu, encontrou os olhos da garota e, por um instante, não havia mais lobby, nem risos, nem linha de mármore. Só reconhecimento. Então é você, ele disse, num volume que o lobby inteiro ouviu. O segurança empalideceu meio tom. A recepcionista largou a caneta. O rapaz do celular esqueceu de gravar. A garota não sorriu. Segurou o ar por 1 segundo, colocou o envelope sobre o balcão e concluiu. Agora, vamos ver quem realmente não pode entrar. O silêncio pesado do lobby ainda ecoava quando a memória dela a puxou para trás, muito antes de pisar naquele prédio de luxo. Na mente, vinham as cenas de uma infância onde portas sempre se fechavam. A menina que nunca tinha a roupa certa para a escola, que escondia o lanche simples quando via as colegas com marmitas cheias de frutas importadas. A mesma que ouvia o sussurro dos professores. Ela é esforçada, mas não tem futuro aqui. O peso da exclusão começou cedo. E quando cresceu, nada parecia mudar. Trabalhou em lugares onde sempre a confundiam com alguém menor. Em reuniões, as ideias dela eram ignoradas, até que um colega repetisse a mesma frase. E aí, o reconhecimento surgia, só que para outra pessoa. Muitas vezes, saía mais tarde, só para não dividir o elevador com quem ria dela por usar roupas gastas. Havia aprendido a engolir a humilhação em silêncio. Mas aquela cena, diante do segurança, fazia ecoar todas as outras. Não era apenas sobre a portaria de um prédio, era sobre cada vez que disseram a ela que não podia entrar em algum lugar. A mala que carregava não estava cheia de roupas, mas de lembranças pesadas. Um diploma conquistado à custa de bolsas e noites sem dormir, cartas antigas que provavam quem a havia apoiado em segredo e um documento raro assinado por alguém que poucos ousavam contrariar. Esse alguém era a chave de tudo. Na juventude, ela conheceu um homem que acreditou nela quando todos duvidavam.
Não foi um romance, não foi um favor de caridade, foi reconhecimento. Ele enxergou nela uma visão que os outros não tinham paciência para ouvir. Esse homem, de poucas palavras e muitos recursos, a deixou com algo mais valioso que dinheiro, uma promessa escrita. E era exatamente essa promessa que estava no envelope que ela havia colocado nas mãos do segurança. Mas o passado dela não se resumia a uma assinatura. Por trás daquela jovem aparentemente comum, havia uma trajetória marcada por escolhas de ferro. Aprendera a sobreviver quando não tinha nada. Aprendera a negociar quando não tinha moeda. Aprendera a observar em silêncio, absorvendo os erros de quem ria dela. Cada marca de rejeição se transformara em combustível. Cada porta fechada era uma memória que, agora, ela usava para manter os pés firmes no mármore frio da portaria. O segurança via apenas uma garota molhada pela chuva, cansada, insistente demais para o gosto dele. O que ele não sabia é que aquela garota trazia nos ombros um histórico de batalhas que fariam qualquer um que hoje a desprezava engolir seco mais cedo ou mais tarde. E ela sabia disso. Por isso não recuava. O olhar dela não era de súplica, era de quem carrega certezas. Enquanto esperava, lembrou-se de uma frase que costumava repetir para si mesma nas madrugadas mais solitárias. Não importa quantas vezes digam não, eu só preciso de um sim, e quando ele chegar, vai ser definitivo. O destino parecia ter escolhido aquele prédio, aquele segurança arrogante e aquela plateia curiosa como palco para esse sim acontecer. E embora ninguém ali soubesse ainda, ela estava prestes a provar que não era apenas mais uma visitante inconveniente. Ela era alguém que no passado fora mantida sempre do lado de fora, mas que agora tinha em mãos a chave para abrir a maior de todas as portas. O segurança ajeitou a postura, como se tivesse recuperado o controle depois do telefonema. Seus olhos endureceram novamente, agora inflamados pelo orgulho ferido. Não suportava a ideia de que aquela jovem de roupa simples tivesse conseguido desestabilizar sua autoridade na frente de todos. "Está ouvindo?", disse ele, projetando a voz para que o lobby inteiro escutasse. "Sem nome no sistema, não importa o que traga nos bolsos, esse prédio não é rodoviária." Algumas risadas baixas escaparam dos cantos. O concierge, que antes apenas observava, agora se permitia sorrir discretamente, como se aprovasse a firmeza do colega. A jovem permaneceu imóvel, a mão na mala, o envelope ainda no balcão. Atrás dela, uma senhora de casaco bege, colares de pérolas reluzindo no pescoço, se aproximou e disparou, sem nem disfarçar o tom de desprezo. "Meu filho, não perca tempo com esse tipo de gente. É óbvio que ela veio tentar dar um golpe. Olhe só para as roupas, para a mala. Esse prédio não é lugar para gente assim." A mulher ergueu o queixo e lançou à garota um olhar que misturava desdém e prazer em humilhar. O marido dela, um homem de cabelo grisalho, penteado para trás, fez coro. "É impressionante. Esses lugares estão cada vez mais vulneráveis. Qualquer uma aparece com papel e acha que pode entrar. Não me surpreende." Os dois seguiram para o elevador social. Mas antes de entrar, a senhora ainda fez questão de virar o rosto para a garota e dizer como se cuspisse veneno: "Você devia saber qual é o seu lugar." A porta do elevador se fechou, deixando o eco das palavras suspenso no ar. O segurança, alimentado por aquele coro de desprezo, deu 2 passos para frente, aproximando-se ainda mais dela. "Viu só? Ninguém aqui te conhece. Ninguém aqui quer você por perto. Está se expondo ao ridículo." Mais 2 moradores surgiram. Jovens, roupas esportivas de marca, fones pendurados no pescoço. Um deles apontou discretamente e riu. "Cara, olha só, ela trouxe mala de rodoviária mesmo. Aposto que vai dizer que é dona da cobertura." O outro gargalhou. "Ou filha perdida de algum magnata. É sempre a mesma história." Os 2 passaram pelo leitor biométrico e subiram sem dar tempo de resposta. A garota respirou fundo, mantendo os olhos fixos no segurança.
Cada insulto era como uma lâmina, mas também como um lembrete. O que estava prestes a acontecer seria ainda mais forte por causa daquilo. O segurança não parava. Sentia-se agora um juiz diante de um réu condenado. Vou dar mais uma chance para ir embora sem mais escândalo. Se não sair, vou chamar a polícia. Aí não será só vergonha, vai ter problema de verdade. Ela não respondeu. Apenas deslizou o envelope mais para o centro do balcão, como quem planta uma bandeira em território inimigo. Nesse instante, um novo personagem entrou no lobby. Um morador conhecido por todos ali, o Sr. Augusto, advogado renomado, sempre de terno alinhado e pasta de couro. Ele observou a cena com interesse calculado. Aproximou-se e, em voz suficientemente alta, comentou: já vi esse tipo de coisa antes. Gente simples inventando histórias para arrancar dinheiro dos desavisados. Eu recomendo que o senhor, disse, apontando para o segurança, seja ainda mais rigoroso. O peso das palavras de Augusto caiu como sentença. Os cochichos aumentaram, como se cada morador agora tivesse o direito de acrescentar mais lenha à fogueira. A garota, porém, não baixou os olhos. A cada insulto, a cada tentativa de diminuição, mais firme ficava a chama por trás do olhar. E embora todos acreditassem que ela estava sozinha, a verdade é que, em poucos minutos, alguém do andar 401 confirmaria o que ninguém ali ousava imaginar. O clima no saguão ficou pesado. Não era apenas humilhação, era espetáculo. Todos estavam ali não para ver a justiça, mas para ver sangue, como numa arena. O segurança se alimentava disso. O orgulho dele inflava com cada apoio recebido. Ele respirou fundo, ajeitou o uniforme e decretou: último aviso, se não sair por bem, vai sair acompanhada. A plateia estava pronta para aplaudir a expulsão, mas o que eles não sabiam era que a partida dela não estava nos planos. O jogo ainda estava só começando. O silêncio pairava como um veredito prestes a ser lido. O segurança ajeitou a gravata do uniforme, pronto para cumprir a ameaça e levá-la para fora pela força, se fosse preciso. Os moradores espalhados pelo lobby aguardavam com olhos famintos. Queriam ver o espetáculo terminar com a jovem sendo arrastada de volta à chuva. Mas antes que ele desse o primeiro passo, ela abriu a boca. A voz saiu firme, sem hesitar. Ligue para o Dr. Henrique Albuquerque. O nome ricocheteou nas paredes de mármore como um disparo. O efeito foi imediato. Alguns moradores se entreolharam confusos. Outros arregalaram os olhos, porque aquele nome não era comum. Era um nome pesado, cheio de poder. O segurança riu de nervoso, mas o riso soou falso. E quem é esse tal de Henrique, hein? Mais um personagem inventado? Um senhor de cabelos brancos, que até então apenas observava sentado numa das poltronas do saguão, levantou-se de repente. O jornal caiu de suas mãos. Como é? Você disse Henrique Albuquerque? Sim, ligue para ele. Ela repetiu, a mala firme ao lado. Diga que estou aqui. O murmúrio cresceu. O nome carregava história. Henrique Albuquerque não era apenas um morador qualquer. Ele era um dos donos daquele complexo de prédios, figura influente no setor empresarial, conhecido por sua discrição e poder. O tipo de homem que poucos ousavam contrariar e que todos queriam agradar. O senhor de cabelos brancos balançou a cabeça incrédulo. Se ela tem ligação com o Dr. Henrique, vocês estão cometendo um erro grave. O segurança bufou. Ah, claro. Toda semana aparece alguém dizendo que conhece gente importante. É sempre o mesmo truque. Falam um nome grande para assustar. Mas a voz dele não tinha mais tanta firmeza. O nome mexera com algo dentro do saguão. Até a recepcionista, que antes se divertia, agora parecia inquieta, mordendo o lábio inferior, como se tivesse acabado de se dar conta de que poderia estar testemunhando uma cena muito maior do que parecia. A jovem manteve o tom calmo. Se tem tanta certeza de que é truque, então prove. Ligue agora. O segurança hesitou. Por um instante, os dedos dele flutuaram sobre o teclado do ramal,
mas não desceram. Não vou cair nesse teatro. A plateia se dividiu. Alguns riram novamente, tentando manter a narrativa da farsa. Outros, em silêncio, encaravam a garota com novas perguntas. E se fosse verdade? E se aquela moça simples fosse, de fato, ligada ao homem mais poderoso daquele lugar? Um morador, empresário conhecido, aproximou-se do balcão. Escuta, rapaz, o nome Henrique Albuquerque não é para ser usado à toa. Se essa moça está mentindo, você deve resolver rápido. Mas se estiver falando a verdade e você não ligar, pode custar caro. O coração do segurança acelerou. Sua autoridade começava a escorregar entre os dedos. Ainda tentava manter a postura, mas agora cada olhar sobre ele parecia cobrar uma decisão. A garota se inclinou levemente para a frente, os olhos fixos nele. Eu espero. Ligue. A frase soou mais como ordem do que pedido. O telefone parecia pesar toneladas no balcão. O segurança engoliu seco. Antes que pudesse reagir, o Sr. Augusto, o advogado, pigarreou alto. Se ela realmente tiver ligação com o Dr. Henrique, eu mesmo assumo a responsabilidade de confirmar. Augusto puxou o celular, discou um número direto. O lobby inteiro se inclinou para ouvir. Do outro lado, alguém atendeu com voz firme. Residência Albuquerque, boa tarde. O advogado olhou para a garota, depois para o segurança e anunciou em voz clara. Tenho aqui uma pessoa que insiste em falar com o Dr. Henrique. Diz que ele a conhece. Um silêncio tenso tomou conta do ambiente. Até os jovens esportistas que haviam debochado antes se aproximaram sem graça, tentando ouvir melhor. O segurança, vermelho, mexia no colarinho, como se o uniforme o sufocasse. Qual o nome dela? Perguntou a voz ao telefone. O advogado repetiu. Do outro lado da linha, o silêncio durou alguns segundos longos demais. Depois, a resposta veio carregada de seriedade. Um momento. O advogado desligou devagar, o rosto sério. Vão retornar a ligação em instantes. O saguão parecia congelado. A tensão era quase palpável, como eletricidade no ar antes de uma tempestade. Todos olhavam para a jovem, que continuava firme, sem tremer. O envelope permanecia no balcão, como prova silenciosa de que ela não tinha vindo ali de mãos vazias. O segurança tentou disfarçar a inquietação, mas já não tinha a mesma confiança. Isso não prova nada. Vai provar, ela respondeu. Quando ele mesmo disser. O elevador social abriu novamente. Nenhum morador saiu. Apenas o vazio, outra vez. O som do ding parecia zombar da ansiedade geral. E foi nesse instante que o telefone fixo da portaria tocou. O segurança levou um susto, quase derrubando a prancheta. Olhou ao redor, como se esperasse que alguém atendesse em seu lugar. Mas todos sabiam. Era com ele. Era a sua prova. Ele atendeu com voz engasgada. Portaria. Do outro lado, uma voz firme, grave, inconfundível. Aqui é Henrique Albuquerque. Quero que essa jovem suba. Agora. O rosto do segurança perdeu toda a cor. Murmúrios se espalharam pelo lobby. A senhora de pérolas levou a mão ao colar, atônita. O advogado Augusto fechou os olhos por um segundo, como quem reconhece uma derrota pública. A jovem apenas pegou o envelope de volta, erguendo a mala com calma. O jogo tinha virado. O telefone ainda ecoava na mente de todos. Quero que essa jovem suba, agora. A voz de Henrique Albuquerque tinha sido clara, cortante, impossível de ser ignorada. Mesmo assim, o lobby não se entregou à verdade tão facilmente. O choque era grande demais para ser aceito de imediato. O segurança, ainda pálido, colocou o fone devagar no gancho. Olhou para a garota como se visse um fantasma. A boca se abriu, mas nenhuma palavra saiu. Ele não tinha mais argumento, não tinha mais desculpa. E naquele silêncio desconfortável, os moradores reagiram. A senhora de pérolas foi a primeira a soltar o veneno. Isso só pode ser algum tipo de engano. O Dr. Henrique jamais permitiria que uma pessoa desse nível entrasse sem avisar. Talvez ele nem saiba quem é você. Deve ter se confundido. O marido dela reforçou. Concordo. Essas pessoas sabem manipular situações.
Aposto que se aproveitou de alguma brecha. É impossível que seja convidada do doutor, o advogado Augusto, que minutos antes parecia seguro de que se tratava de uma farsa, tentou recuperar a autoridade da própria voz. O doutor Henrique é um homem ocupado. É comum que atenda telefonemas sem verificar todos os detalhes. Pode ter pensado que ela era outra pessoa. Os jovens esportistas, que até então só riam, resolveram zombar mais uma vez. Isso aí é armação, um deles apontou. Ela deve ter um conhecido qualquer que atendeu por ele e fingiu a voz. Eu já vi isso em golpe de internet. As palavras caíam como pedras, mas a jovem não se abalava. O olhar dela permanecia calmo, quase frio, como se já esperasse exatamente esse tipo de reação. Ela ergueu o envelope outra vez e pousou sobre o balcão, olhando diretamente para o segurança. Você ouviu a voz dele. Não pode negar. O homem engoliu em seco. As mãos tremiam, mas ele ainda buscava forças para se manter de pé. Sabia que se admitisse a ordem publicamente, teria que reconhecer também a própria arrogância, a própria humilhação. E o orgulho é uma muralha difícil de derrubar. Eu só sigo protocolos, disse, tentando se justificar. Pode haver algum equívoco, mas as pessoas no saguão não queriam abrir mão do julgamento cruel. Os murmúrios se transformaram em frases afiadas. Deve ter falsificado documentos. Não combina com esse lugar. É uma intrusa, nada mais. Cada voz tentava arrancar dela o peso da legitimidade que a ligação de Henrique lhe havia dado. Era como se todos preferissem acreditar na mentira confortável do preconceito a aceitar a verdade que não conseguiam digerir. A jovem, no entanto, não se defendia com gritos, não implorava, não chorava. Apenas mantinha o semblante firme, o que começava a incomodar ainda mais quem a atacava. Porque nada é mais perturbador do que alguém que não reage como vítima. Foi então que um dos moradores, um empresário de meia-idade, se aproximou com um sorriso irônico. Digamos que seja verdade. Digamos que realmente tenha alguma ligação com o Dr. Henrique. Isso não muda nada. Você não pertence a este lugar. Não tem o estilo, não tem a postura, não tem... Ele fez uma pausa proposital, olhando para a mala gasta. Não tem sequer a aparência. O silêncio que se seguiu foi ainda mais cruel do que as palavras. Era o tipo de frase que não precisava de eco. Ela já vinha carregada de todo o desprezo possível. Mas, ao contrário do que esperavam, a jovem não recuou. Ela endireitou os ombros como quem se recusa a encolher. Postura não se compra com dinheiro, e aparência não apaga a verdade. A frase foi como uma pedra atirada contra o vidro da arrogância coletiva. Alguns moradores baixaram os olhos, outros bufaram com mais raiva. O segurança, acuado, procurava uma saída. Mesmo assim, preciso confirmar diretamente com o andar. Faça isso, ela respondeu sem hesitar. Ligue outra vez. Era ousadia. E ousadia irritava ainda mais a elite acostumada a não ser confrontada. A senhora de Pérolas levantou-se de novo, indignada. Isso é um absurdo. Essa insolência está passando dos limites. Ela deveria ser retirada imediatamente antes que cause mais confusão. Mas enquanto a mulher falava, o elevador de aço escovado abriu mais uma vez. O som metálico cortou o ar como um anúncio inevitável. Todos voltaram o olhar. O vazio do interior brilhou sob as luzes do lobby. O segurança respirou fundo. Sabia que estava prestes a perder tudo se continuasse negando. Sabia também que quanto mais resistisse, mais forte seria a queda. Ainda assim, o orgulho não o deixava ceder de imediato. Ele olhou para ela e disse com voz tensa: "Pode até ser que tenha conseguido um telefonema. Mas até eu ver com meus próprios olhos alguém vir buscá-la, você continua sendo apenas uma intrusa." As palavras não a atingiram. Ao contrário, pareciam fortalecer a chama que ela carregava, porque dentro dela havia uma certeza. Em breve, a verdade não dependeria de ligação, nem de protocolo, nem de aprovação de plateia.
E os que agora a chamavam de impostora seriam os primeiros a se curvar quando descobrissem quem ela realmente era. O lobby estava tomado por olhares desconfiados, murmúrios venenosos e o peso da incredulidade. A jovem permanecia firme, imóvel, como se fosse uma rocha no meio de um mar revolto. O segurança, vermelho de orgulho ferido, tentava sustentar a narrativa de que ela era apenas uma intrusa com truques baratos. Os moradores, por sua vez, alimentavam o desprezo, como se fosse um banquete coletivo. Mas então, a jovem fez algo inesperado. Sem pressa, abriu a mala que trazia ao lado. Os zíperes deslizaram e o barulho metálico ecoou no salão silencioso. O segurança franziu o senho, pronto para acusá-la de qualquer movimento. A senhora de Pérolas deu um passo para trás, como se esperasse algo escandaloso. De dentro da mala, a jovem retirou uma pasta preta, simples, mas com um detalhe que não passou despercebido. O brasão dourado em relevo na capa. Era um símbolo inconfundível, associado diretamente à família Albuquerque. Um murmúrio percorreu o lobby. Isso não pode ser. Onde ela conseguiu isso? É falso. Só pode ser falso. Ela abriu a pasta com calma e retirou um documento oficial, protegido por plástico transparente. Era uma escritura, acompanhada de uma carta timbrada com assinatura reconhecível. O segurança empalideceu. Tentou manter o tom firme, mas a voz falhou na metade. Isso pode ter sido forjado. Ela pousou o documento sobre o balcão, empurrando-o em direção ao homem. O som seco do plástico batendo no mármore soou como um martelo de juiz. Leia, em voz alta. O segurança hesitou, mas todos no saguão agora o encaravam. Não havia saída. Ele pegou o documento com mãos trêmulas e começou a ler. Declaro, por meio desta, que a portadora deste documento tem livre acesso às dependências e propriedades de minha titularidade, incluindo, mas não se limitando, ao edifício residencial localizado na Rua das Palmeiras, número 1000, apartamento 401. A voz do segurança embargou. Ele engoliu seco e continuou, mas o ar pesava. Assino esta declaração em plena consciência de meus direitos como proprietário, reconhecendo a legitimidade de sua presença e o direito de permanecer em tais espaços sem restrições indevidas. No final, vinha a assinatura de Henrique Albuquerque, marcada por um selo notarial. O impacto foi imediato. A senhora de Pérolas perdeu a cor. O advogado Augusto limpou os óculos, como se quisesse ganhar tempo para processar o que ouvira. Os jovens esportistas se entreolharam, confusos, com a arrogância esvaziada de repente. Um dos moradores, até então calado, murmurou: "Esse é o selo original. Não pode ser falsificação." O concierge, que até aquele momento sorria discretamente do drama, deixou escapar um arfar incrédulo. O brasão, o selo, a assinatura, tudo era autêntico. A jovem estendeu a mão e recolheu o documento. Guardou-o de volta na pasta com a mesma calma com que o exibira. Não precisou de mais palavras. O peso daquela prova falava por ela. O segurança, porém, não desistiu de salvar a própria pele. Ainda assim, eu preciso confirmar. É meu dever. Confirme. Ela o interrompeu, olhando-o nos olhos. Confirme cada letra, mas saiba, a cada segundo que você tenta me impedir, a vergonha só cresce. As palavras dela caíram como lâminas, e o mais perturbador era que ela não falava em tom de ameaça, mas de certeza. Uma certeza que desarmava mais do que qualquer grito. Os moradores, que minutos antes estavam ávidos para vê-la expulsa, agora se dividiam entre o silêncio e a inquietação. O espetáculo havia mudado de rumo. Quem parecia ré, agora tinha virado acusadora. O advogado Augusto, ainda atônito, tentou recuperar parte da sua autoridade. Se esse documento for legítimo, então significa que significa que eu tenho direito de estar aqui. Ela completou, sem alterar o tom. E que todos vocês erraram ao julgar pela aparência.
O silêncio que se seguiu foi ainda mais pesado que os insultos. O segurança largou o documento no balcão como se queimasse em suas mãos. Olhou para os moradores, procurando apoio, mas ninguém ousava defendê-lo agora. O orgulho dele estava em ruínas e todos sabiam disso. A jovem fechou a pasta, trancou a mala e disse com firmeza: "Eu avisei que vocês iriam se arrepender de me tratar assim." E naquele instante, o ding do elevador soou novamente. As portas se abriram devagar. Mas dessa vez, não estavam vazias. Um homem alto, de terno impecável e olhar grave, surgiu. O silêncio virou reverência imediata. Henrique Albuquerque estava ali, em carne e osso. O tempo pareceu parar. O saguão inteiro prendeu a respiração. O segurança quase desabou. E a jovem apenas ergueu o queixo, como quem já esperava por aquele momento. O som dos sapatos de Henrique Albuquerque batendo no mármore ecoava como um trovão contido. Cada passo dele carregava um peso silencioso, o tipo de presença que impunha respeito sem precisar de uma palavra. Os moradores, antes tão barulhentos em suas críticas, agora recuavam como folhas ao vento. Até o concierge endireitou a postura, encolhendo-se atrás do balcão. O segurança, que minutos antes parecia um gigante, agora parecia menor que a própria sombra. Suava frio, tentando encontrar uma forma de desaparecer diante da autoridade que se aproximava. Henrique parou diante da jovem. Seus olhos a examinaram e um meio sorriso, discreto, quase imperceptível, surgiu como se confirmasse algo que só ele sabia. "Então você chegou", disse ele baixo, mas suficiente para que todos ouvissem. O coração do Lobby parou. Os murmúrios explodiram. "Ele a conhece." "Mas como? O que ela é dele?" A senhora de pérolas, incrédula, não se conteve. "Doutor Henrique, deve haver algum engano. Essa moça apareceu aqui com uma mala suja, insistindo em entrar sem autorização. Nós só tentamos proteger o prédio." Henrique voltou o olhar para ela, frio, penetrante. "Proteger o prédio ou proteger o ego de vocês?" As palavras caíram como estilhaços. A mulher engasgou, o marido abaixou a cabeça. Mas nem todos estavam prontos para se calar. O advogado Augusto deu um passo à frente, recuperando parte da arrogância que o título lhe dava. "Doutor Henrique, com todo respeito, o senhor deve reconhecer que a aparência dessa jovem não condiz com o perfil dos moradores deste edifício. Há regras, há padrões. Se flexibilizarmos assim, qualquer um poderia alegar." Henrique o interrompeu com um levantar de mão. "Qualquer um?" repetiu, a voz agora mais firme. "Você está me dizendo que qualquer um pode carregar um documento com a minha assinatura?" O advogado engoliu seco, sem resposta. Foi nesse instante que um dos jovens esportistas, talvez mais imprudente que os outros, resolveu desafiar. "Tá bom, doutor. Digamos que ela tenha esse documento. Mas isso não significa que ela mereça estar aqui de verdade. Pode ser só uma formalidade." O olhar de Henrique pousou sobre ele e o rapaz tremeu. Uma formalidade? O tom dele era de aço. "Eu não faço formalidades com estranhos." Os jovens se encolheram, como alunos repreendidos na frente da classe. Ainda assim, a resistência não havia acabado. Uma mulher alta, dona de uma das coberturas, interveio com voz carregada de ironia. "Com todo respeito, doutor Henrique, mas nós também temos o direito de saber quem entra e quem circula entre nós. Não acha que deveríamos, pelo menos, entender qual é a ligação dela com o senhor?" Os olhares se voltaram novamente para a jovem. O desafio estava lançado. Não bastava o documento, não bastava o telefonema, nem mesmo a chegada de Henrique. Eles queriam mais, queriam a revelação, queriam arrancar dela uma explicação que a colocasse à prova diante de todos. A jovem segurou firme a mala. O momento parecia feito sob medida para esmagá-la, mas ela não recuou. Pelo contrário, respirou fundo e ergueu o olhar encontrando-o de Henrique. "Eu disse que eles se arrependeriam de me barrar", declarou, "mas ainda não chegou a hora de explicar quem eu sou." O choque percorreu o salão. Ousadia, atitude.
As palavras dela não apenas recusavam se justificar, como desafiavam todos a suportar o peso do mistério. Henrique cruzou os braços, e por trás do semblante sério havia um lampejo de aprovação. Ele conhecia bem a força que se exige para enfrentar uma multidão hostil sem perder a calma. O segurança, acuado, tentou se recuperar. "Senhor, eu só cumpri ordens." Ela insistiu. "Eu segui o protocolo." Henrique girou o rosto lentamente em direção a ele. "Protocolo é negar a entrada a quem tem minha assinatura? Protocolo é humilhar alguém diante de uma plateia? Ou é apenas orgulho mal disfarçado de zelo?" O homem tremeu, o corpo inteiro vibrando de vergonha. Os moradores estavam divididos. Alguns já sentiam o peso do erro e se retraíam, outros ainda alimentavam a resistência. Era a escalada final do desafio. Cada palavra dela, cada silêncio dele, só aumentava a expectativa de que algo maior ainda estava por vir. O elevador tocou novamente, como se fosse o maestro de toda aquela orquestra de suspense. O lobby inteiro se virou. As portas se abriram, e dessa vez quem saiu não foi um morador comum. Era o administrador oficial do prédio, carregando consigo uma pasta de couro idêntica à que a jovem havia mostrado. Caminhou até Henrique, entregou-lhe um envelope lacrado e se afastou. Henrique o abriu ali mesmo diante de todos e leu em silêncio. Depois, olhou para o segurança, para os moradores e finalmente para a jovem. "Chegou o momento de parar esse teatro", disse ele, "e todos vocês vão ouvir a verdade." O suspense cresceu como um trovão preso nas nuvens. O lobby, que antes parecia apenas um cenário de humilhação, agora era um tribunal prestes a ouvir sua sentença. O silêncio que dominava o saguão era sufocante. Cada respiração parecia amplificada, cada olhar fixo na jovem, como se esperasse um milagre ou um desastre. Henrique Albuquerque segurava o envelope que o administrador havia lhe entregue, e por um momento todos puderam ver a tensão nos seus olhos. Ele então respirou fundo, ergueu o queixo e declarou: "Essa jovem não só tem o direito de estar aqui, como tem passagem livre em todo o edifício." As palavras explodiram como trovão. Alguns moradores se entreolharam em choque, outros recuaram e alguns murmuraram indignados. O segurança deu 2 passos para trás, as mãos trêmulas. A senhora de pérolas quase tropeçou na própria bolsa. Isso é absurdo!" gritou, a voz falhando. "Não pode ser verdade." Mas ninguém ousou reforçar sua acusação. O peso da palavra de Henrique era maior que qualquer preconceito coletivo. O concierge, antes cheio de sorrisos debochados, endireitou-se de imediato, como se fosse parte de uma encenação de reverência. Correu para abrir caminho em direção ao elevador, curvando levemente a cabeça diante da garota que até minutos antes ele mal dignava com um olhar. A jovem, porém, não sorriu. Apenas pegou sua mala, ergueu a pasta e caminhou lentamente pelo lobby. Cada passo ecoava mais alto do que as palavras de quem a havia desprezado. Era como atravessar um campo de batalha depois da vitória, deixando para trás os destroços da arrogância alheia. Henrique caminhou ao lado dela, e esse gesto fez os murmúrios cessarem. Era a confirmação que faltava. Não era um engano, não era um truque. Se ele estava acompanhando-a até o elevador, então sua presença era de fato legítima. Os olhos dos moradores seguiam cada detalhe. O brilho da mala gasta contrastava com o mármore luxuoso do saguão, e aquela cena parecia simbolizar algo maior. A colisão entre 2 mundos onde o preconceito havia perdido a primeira batalha. Quando chegaram ao elevador, Henrique se virou para o segurança. "Mais uma palavra de desrespeito, e não apenas o seu emprego estará em jogo. A paciência também tem limites." O homem baixou a cabeça, incapaz de responder. As portas do elevador se abriram e Henrique fez sinal para que a jovem entrasse. Ela deu um passo para dentro, mas antes olhou por sobre o ombro, varrendo o lobby com os olhos.
Não havia raiva em seu olhar, apenas firmeza. Era como se dissesse em silêncio: vocês riram, vocês duvidaram, mas agora vão ter que assistir. O elevador começou a subir e o clima no saguão mudou. Os moradores se dividiram em dois grupos invisíveis: os que agora olhavam para ela com respeito disfarçado e os que ainda mantinham o desprezo, tentando se agarrar à ideia de que, por mais que tivesse passagem, ainda não era uma deles. No alto, os números do painel do elevador iam ascendendo lentamente: 10, 15, 20, até chegar ao topo. Cada andar parecia levar consigo uma parte do mistério. Quem seria ela? Por que Henrique, o homem mais influente dali, havia lhe dado tamanha permissão? No lobby, o burburinho voltou a crescer. Deve ser parente distante, ou filha ilegítima. Talvez ele esteja protegendo por algum interesse. Ninguém ousava falar alto demais, mas todos queriam respostas. Lá dentro, a jovem mantinha o olhar fixo no espelho do elevador. A própria imagem refletida parecia carregar tanto a garota simples, que o segurança humilhou, quanto a mulher que agora subia escoltada pelo poder de um dos maiores nomes do país. O elevador parou no 47º andar. O ding metálico soou mais uma vez. Mas agora, em vez de zombar, parecia anunciar algo grandioso. As portas se abriram para um corredor silencioso, de carpete macio e paredes adornadas com quadros caros. Henrique fez um gesto para que ela seguisse à frente. Agora chegou a hora deles começarem a entender quem você realmente é, disse ele, com voz grave. Ela respirou fundo. O mistério ainda não estava resolvido, mas já tinha dado o primeiro passo. Atravessara a barreira que, até minutos antes, parecia intransponível. No lobby, porém, os moradores continuavam em estado de inquietação. Alguns começavam a respeitá-la, aceitando em silêncio que haviam cometido um erro. Outros, presos ao orgulho, ainda buscavam formas de descredibilizar aquela ascensão. O que ninguém sabia era que o que tinham acabado de presenciar era apenas o começo. A verdadeira revelação, aquela que mudaria tudo, ainda estava por vir. O elevador se fechou, levando a jovem e Henrique até os andares mais altos. No saguão restava a plateia atônita, inquieta, incapaz de aceitar ou compreender totalmente o que acabara de presenciar. Murmúrios e especulações enchiam o ar, como se cada um buscasse uma versão da história que fosse menos dolorosa para o próprio orgulho. Mas a tensão estava longe de acabar. Poucos minutos depois, o som de passos firmes ecoou do corredor lateral que dava acesso às salas de reunião privadas. Um homem alto, de cabelo grisalho bem penteado, terno escuro impecável, surgiu acompanhado de 2 assessores. Seu rosto era conhecido por todos. O verdadeiro dono do edifício, Paulo Albuquerque, irmão de Henrique e figura ainda mais temida. Assim que entrou no lobby, o silêncio foi imediato. Os cochichos cessaram como se tivessem sido engolidos pelo chão. O ar pareceu rarefeito, pesado. Todos se curvaram em gestos de respeito, alguns por medo, outros por pura reverência. O segurança endireitou-se às pressas, tentando parecer no controle, mas suas mãos suavam tanto que ele mal conseguia segurar a prancheta. Paulo parou no centro do saguão. O olhar frio varreu cada rosto, detendo-se no segurança, depois nos moradores, como se pudesse ler a culpa impressa em cada expressão. "O que está acontecendo aqui?" perguntou, com uma voz grave que parecia ecoar nas paredes. O advogado Augusto, sempre ansioso por se mostrar importante, foi o primeiro a responder. "Senhor Paulo, houve uma confusão. Uma moça apareceu afirmando ter ligação com o seu irmão, mas claramente não se encaixa no perfil de quem deveria estar aqui. O segurança apenas cumpriu seu papel." "Cale-se", interrompeu Paulo, sem elevar o tom, mas com autoridade suficiente para calar qualquer um. A senhora de Pérolas, nervosa, ainda tentou justificar-se. "Nós só pensamos no bem-estar coletivo, senhor. Essa moça pode ser um risco." O olhar de Paulo cortou-a no meio da frase, como uma lâmina invisível. "Um risco?"
Ele se aproximou, o silêncio pesado acompanhando seus passos. Vocês têm ideia de quem estavam barrando? Ninguém respondeu. Os olhares caíram para o chão, como crianças pegas em flagrante. Foi nesse momento que o elevador soou novamente. As portas se abriram e de dentro surgiram Henrique e a jovem. Ela, ainda com a mala simples, caminhava ao lado dele com calma. O contraste entre sua figura humilde e o brilho imponente do hall parecia um choque visual, calculado para ferir ainda mais o orgulho dos presentes. Paulo a olhou de cima a baixo, examinando cada detalhe. Então é você. As palavras dele saíram carregadas de um peso misterioso. O lobby prendeu a respiração. Até os funcionários que antes fingiam estar ocupados, agora estavam imóveis, esperando pela sentença. Henrique interveio. Ela tem pleno direito de estar aqui. Você sabe disso. Sei, respondeu Paulo, a voz gelada. Mas quero que eles também saibam. Quero que cada um entenda a gravidade do erro que cometeram. Os moradores estremeceram. A senhora de Pérolas recuou, o marido agarrou seu braço. O advogado Augusto pigarreou, mas não ousou falar. Paulo então voltou-se para o segurança, o rosto impenetrável. Você barrou a entrada dela? O homem tentou se defender, mas a voz falhou. Eu só segui protocolo, senhor. Ela parecia... Parecia? Paulo se aproximou, a sombra dele engolindo o segurança. Você ousa julgar alguém apenas pela aparência diante da minha família? A palavra família explodiu como uma bomba no ar. Os murmúrios foram inevitáveis. Família? Então ela... Não pode ser. O segurança caiu em silêncio, incapaz de sustentar qualquer desculpa. As mãos tremiam, o corpo parecia prestes a desmoronar. A jovem, que até então permanecia em silêncio, ergueu o olhar. Eu disse que vocês iriam se arrepender de me tratar assim. A frase cortou o lobby como uma lâmina afiada. Não havia raiva, apenas firmeza. Um lembrete de que todas as humilhações ditas minutos antes agora tinham virado pó diante da verdade. Paulo respirou fundo e então, diante de todos, anunciou: esta jovem não é apenas minha convidada. Ela tem um laço direto conosco. E vocês, que se dizem tão zelosos, acabaram de humilhar alguém que jamais deveria ter sido tratado assim. O impacto foi devastador. Os moradores mais arrogantes, que minutos antes zombavam dela, agora estavam de olhos arregalados, incapazes de reagir. O advogado Augusto empalideceu. A senhora de Pérolas quase desmaiou. O lobby, que antes parecia uma arena de julgamento contra a jovem, agora havia se transformado em um tribunal contra todos os que a humilharam. E o suspense estava no auge. Afinal, quem exatamente ela era para a família Albuquerque? Filha, herdeira, sócia oculta? O silêncio aguardava a revelação completa, e cada segundo parecia uma eternidade. O ar no saguão parecia mais denso do que nunca. Cada olhar estava fixo na jovem, esperando que a sentença final fosse pronunciada. O suspense era insuportável. Quem exatamente era ela para a família Albuquerque? Henrique, ao lado dela, cruzou os braços e encarou o irmão. Paulo, está na hora de parar com os rodeios. Eles precisam saber a verdade. Paulo respirou fundo. Os olhos dele, frios e calculistas, varreram cada rosto no lobby antes de pousarem novamente sobre a jovem. Vocês querem tanto saber? Disse com voz grave. Então escutem. Ele fez uma pausa longa, deixando o silêncio corroer o orgulho dos moradores. O suspense era tão intenso que até os mais arrogantes, que minutos antes zombavam dela, agora tremiam em expectativa. Esta jovem é a herdeira legítima de parte do Império Albuquerque. As palavras caíram como um raio. Um murmúrio de choque percorreu o salão. A senhora de Pérolas deixou escapar um grito abafado. O marido dela segurou a cabeça com as duas mãos, como se o chão tivesse desabado. O advogado Augusto recuou, o rosto branco como papel. Os jovens esportistas engoliram seco, incapazes de manter a postura insolente. O segurança não conseguiu se sustentar. Deu 2 passos para trás.
tropeçando no próprio balcão, a prancheta escorregando de suas mãos e caindo no chão com estrondo. O som metálico ecoou como se fosse a queda do último pedaço de orgulho que ainda lhe restava. Henrique completou com voz firme. Ela carrega o sobrenome que vocês tentaram negar. O documento que mostrou não é apenas uma autorização. É uma escritura. A parte mais alta deste edifício, o apartamento 4C601, pertence a ela. O choque foi absoluto. Todos os que antes diziam que ela não pertencia ali, agora se curvavam diante de uma verdade impossível de negar. Não só pertencia, como era dona do espaço mais nobre do prédio. A jovem, de mala simples ao lado e roupas modestas, era a nova proprietária de um pedaço do império que eles veneravam. O silêncio durou alguns segundos eternos até que Paulo completou. Vocês humilharam a dona da cobertura. As palavras destruíram qualquer resquício de arrogância no ambiente. A senhora de pérolas caiu sentada na poltrona mais próxima, sem forças para sustentar a própria indignação. O advogado Augusto tentou formular uma frase, mas apenas murmurou incoerências, derrotado. Os jovens abaixaram a cabeça, tentando desaparecer. A jovem deu um passo à frente. Sua voz soou firme, sem necessidade de gritar. Eu avisei. Eu disse que vocês se arrependeriam de me tratar assim. Ela não precisou dizer mais nada. O silêncio falava por ela. O constrangimento estampado em cada rosto era a prova de que a justiça poética estava acontecendo diante dos olhos de todos. O segurança tentou uma última defesa, a voz trêmula. Eu não sabia. Paulo virou-se para ele, a expressão dura como pedra. Não sabia porque não quis ouvir. Não sabia porque preferiu julgar. E agora pagará o preço. E diante de todos, o veredito foi dado. Você está demitido. O choque no rosto do homem foi devastador. Ele tentou implorar, mas nenhuma palavra conseguiu sair. Seus joelhos quase cederam. O mesmo segurança que minutos antes barrava a passagem de forma arrogante, agora era expulso em público, diante de todos. A jovem não sorriu. Não havia vingança em sua postura, apenas justiça. Henrique tocou levemente o ombro dela e disse: Vamos, o seu lugar está lá em cima, não aqui embaixo. Ela caminhou em direção ao elevador novamente, mas antes de entrar virou-se para o lobby. Seus olhos varreram cada rosto. Não havia ódio em seu olhar, apenas uma certeza calma. Nunca julguem alguém pela aparência, disse, porque podem estar diante de quem já tem o que vocês sonham conquistar. A frase pairou no ar como uma sentença definitiva. O elevador se fechou atrás dela, levando consigo não apenas a jovem e sua mala, mas toda a esperança dos que acreditavam que o mundo pertencia apenas àqueles com roupas caras e sobrenomes conhecidos. Lá embaixo restou apenas o silêncio, quebrado pela sensação amarga de derrota daqueles que minutos antes riam dela. Agora, todos sabiam quem ela era. E pior do que saber, teriam que conviver para sempre com a memória do dia em que tentaram expulsar a própria dona do lugar onde moravam. O elevador subia, levando a jovem para a cobertura que agora todos sabiam ser dela. Mas, enquanto as portas de aço se fechavam, o saguão ainda respirava o peso da revelação. O silêncio ali não era paz. Era derrota, vergonha, incredulidade. Lá em cima, quando as portas se abriram, a cena era completamente diferente. O corredor impecável, forrado por tapetes macios e iluminado por lustres de cristal, parecia um palco preparado para a entrada triunfal de alguém que até minutos antes todos julgavam ser apenas uma intrusa. A jovem deu os primeiros passos. Seu coração ainda batia forte, mas não por medo. Era pela sensação de justiça. Finalmente, a caminhada dela deixava de ser entre olhares de desprezo para se transformar em algo maior. Respeito, mesmo que arrancado à força. Henrique caminhava ao seu lado, silencioso, mas atento. Havia orgulho em seus olhos. Ele sabia a batalha que ela tinha travado sozinha e agora estava ali, testemunhando o início de uma virada irreversível. No lobby, a reação não demorou a mudar.
O advogado Augusto, que minutos antes a chamava de impostora, limpou a testa suada e comentou com voz baixa: talvez tenhamos julgado rápido demais. A senhora de Pérolas, ainda tremendo, murmurou para o marido: Ela não parecia. Mas como não vimos? O marido respondeu apenas com silêncio, porque não havia defesa possível. Alguns moradores, mais calculistas, rapidamente trocaram a expressão de desdém por um falso sorriso. Como quem muda de máscara, começaram a sussurrar: precisamos dar as boas-vindas. Ela vai precisar de aliados, talvez. Mas todos sabiam que, no fundo, já era tarde. A impressão deixada pela arrogância coletiva não seria esquecida. Enquanto isso, a jovem explorava cada detalhe do corredor do 47º andar. Era como atravessar a linha invisível que tantas vezes lhe foi negada. As portas duplas da cobertura estavam diante dela, imponentes. Mas, desta vez, não como barreira, eram dela. Henrique estendeu a mão, como quem oferece o gesto final de entrega. Este lugar é seu. Entre. Ela tocou a maçaneta dourada, e a sensação do frio do metal trouxe uma onda de lembranças. Cada humilhação, cada não pode, cada risada de desprezo agora parecia distante. Havia passado por tudo isso para estar ali. As portas se abriram. O interior da cobertura era grandioso. Amplas janelas de vidro revelavam a cidade inteira iluminada. Móveis modernos contrastavam com obras de arte clássicas, e o silêncio era quase sagrado. Ela deixou a mala no chão e deu alguns passos, absorvendo a visão. Então é verdade, murmurou para si mesma. Eu finalmente estou aqui. Henrique colocou a mão em seu ombro. Mais do que estar aqui. Este lugar é prova de que você pertence. Lá embaixo, os moradores ainda discutiam em voz baixa. Alguns já planejavam estratégias para se aproximar dela, tentando apagar o veneno que haviam destilado. Outros preferiam se calar, envergonhados demais para imaginar um reencontro futuro. O segurança, por sua vez, permanecia imóvel, a prancheta caída no chão. O rosto dele era a imagem viva da derrota. Havia perdido não apenas o emprego, mas também a confiança em sua própria visão. Percebeu, tarde demais, que julgou errado, que confundiu aparência com essência. A jovem, agora dentro da cobertura, caminhava até a janela. A cidade brilhava abaixo de seus pés, como se cada luz fosse uma lembrança de que não se deve julgar quem carrega sonhos maiores do que o que os olhos podem ver. Henrique quebrou o silêncio com uma frase simples, mas poderosa. Agora, eles aprenderam que o respeito não é dado pelo que se veste, mas pelo que se é. E pela primeira vez, a jovem sorriu. Não um sorriso de vingança, mas de libertação. Naquele instante ela sabia. Não precisava provar mais nada. Cada olhar que antes a diminuía, agora seria obrigado a se levantar quando ela passasse. Cada boca que riu dela no lobby agora se calaria diante da sua presença. E no fundo, essa era a maior vitória. O elevador subia, levando a jovem para a cobertura que agora todos sabiam ser dela. Mas enquanto as portas de aço se fechavam, o saguão ainda respirava o peso da revelação. O silêncio ali não era paz, era derrota, vergonha, incredulidade. Lá em cima, quando as portas se abriram, a cena era completamente diferente. O corredor impecável, forrado por tapetes macios e iluminado por lustres de cristal, parecia um palco preparado para a entrada triunfal de alguém que até minutos antes todos julgavam ser apenas uma intrusa. A jovem deu os primeiros passos. Seu coração ainda batia forte, mas não por medo. Era pela sensação de justiça. Finalmente, a caminhada dela deixava de ser entre olhares de desprezo para se transformar em algo maior. Respeito, mesmo que arrancado à força. Henrique caminhava ao seu lado, silencioso, mas atento. Havia orgulho em seus olhos. Ele sabia a batalha que ela tinha travado sozinha e agora estava ali, testemunhando o início de uma virada irreversível. No lobby, a reação não demorou a mudar. O advogado Augusto, que minutos antes a chamava de impostora, limpou a testa suada e comentou com voz baixa:
Talvez tenhamos julgado rápido demais. A senhora de Pérolas, ainda tremendo, murmurou para o marido. Ela não parecia... Mas como não vimos? O marido respondeu apenas com silêncio, porque não havia defesa possível. Alguns moradores, mais calculistas, rapidamente trocaram a expressão de desdém por um falso sorriso. Como quem muda de máscara, começaram a sussurrar. Precisamos dar as boas-vindas. Ela vai precisar de aliados, talvez. Mas todos sabiam que, no fundo, já era tarde. A impressão deixada pela arrogância coletiva não seria esquecida. Enquanto isso, a jovem explorava cada detalhe do corredor do 47º andar. Era como atravessar a linha invisível que tantas vezes lhe foi negada. As portas duplas da cobertura estavam diante dela, imponentes. Mas, desta vez, não como barreira, eram dela. Henrique estendeu a mão, como quem oferece o gesto final de entrega. Este lugar é seu. Entre. Ela tocou a maçaneta dourada, e a sensação do frio do metal trouxe uma onda de lembranças. Cada humilhação, cada não pode, cada risada de desprezo agora parecia distante. Havia passado por tudo isso para estar ali. As portas se abriram. O interior da cobertura era grandioso. Amplas janelas de vidro revelavam a cidade inteira iluminada. Móveis modernos contrastavam com obras de arte clássicas, e o silêncio era quase sagrado. Ela deixou a mala no chão e deu alguns passos, absorvendo a visão. Então é verdade, murmurou para si mesma. Eu finalmente estou aqui. Henrique colocou a mão em seu ombro. Mais do que estar aqui. Este lugar é prova de que você pertence. Lá embaixo, os moradores ainda discutiam em voz baixa. Alguns já planejavam estratégias para se aproximar dela, tentando apagar o veneno que haviam destilado. Outros preferiam se calar, envergonhados demais para imaginar um reencontro futuro. O segurança, por sua vez, permanecia imóvel, a prancheta caída no chão. O rosto dele era a imagem viva da derrota. Havia perdido não apenas o emprego, mas também a confiança em sua própria visão. Percebeu, tarde demais, que julgou errado, que confundiu aparência com essência. A jovem, agora dentro da cobertura, caminhava até a janela. A cidade brilhava abaixo de seus pés, como se cada luz fosse uma lembrança de que não se deve julgar quem carrega sonhos maiores do que o que os olhos podem ver. Henrique quebrou o silêncio com uma frase simples, mas poderosa. Agora, eles aprenderam que o respeito não é dado pelo que se veste, mas pelo que se é. E pela primeira vez, a jovem sorriu. Não um sorriso de vingança, mas de libertação. Naquele instante ela sabia, não precisava provar mais nada. Cada olhar que antes a diminuía, agora seria obrigado a se levantar quando ela passasse. Cada boca que riu dela no lobby, agora se calaria diante da sua presença. E no fundo, essa era a maior vitória.